Pedro Venceslau está apurando uma informação de uma reunião importante também sobre isso. Opa, além da divergência entre os juristas. Eu vou voltar umas casinhas aqui. Pedro, a gente estava ouvindo o Gustavo Sampaio e ele trazendo uns olhares ali em relação a essa decisão. Mas você ouviu alguns juristas que são divergentes no entendimento desse processo, dessa atual decisão com Jair Bolsonaro? Primeiro, boa tarde, Gustavo, agora aqui em tela. Pois é praxe já, né? A gente sempre tem uma divergência quando acontece esse tipo de episódio. E a divergência é o seguinte: justifica ou não justifica a prisão preventiva o fato de Flávio Bolsonaro ter convocado uma vigília? Nesse caso, há uma convergência. Apenas a vigília, só ela não justificaria a prisão de Jair Bolsonaro. Mas quando você soma a vigília, a questão da tentativa de quebrar a tornozeleira eletrônica, aí sim nós temos uma divergência. Começando por André Marcília, professor de Direito Constitucional, ele diz o seguinte: que não há nada na legislação que indique que vigília ou tumulto justifique a prisão de alguém. Segundo Marcília, a Constituição veda que alguém seja punido pelo ato de terceiros. E o Bolsonaro não tem culpa da tal vigília ou disso causar algum tumulto no entorno dele ou ali no condomínio. Ainda o Marcília lembrou que Lula foi preso diante de uma multidão no Sindicato dos Metalúrgicos e que aquilo, naquela ocasião, não foi um problema. Depois eu conversei com o advogado criminalista Bruno Salles, que disse o seguinte: de início, a prisão causou algum estranhamento por conta de estar relacionado a um fato de terceiro. Então, nesse ponto, ele concordou com o colega, que foi a vigília convocada por Flávio Bolsonaro. Ele disse, o Bruno Salles, que não seria admissível a prisão pelo ato de outra pessoa. Mas, lendo a decisão, dá para ver que foi mais do que isso, disse o advogado. Houve também a violação da tornozeleira eletrônica. Aí, segundo Bruno Salles, ele acredita que a violação por si só não justifica uma prisão preventiva, mas somando os dois fatores, chamamento de manifestação mais o rompimento da tornozeleira eletrônica, a cautelaridade pode ficar mais premente. Então, a soma desses dois fatores. E, de fato, todo mundo com quem eu converso lembra que houve também uma vigília, manifestação, quando o ex-presidente Lula estava em vias de ser preso. Houve montou-se um grande movimento em torno do Sindicato dos Metalúrgicos, dentro do sindicato. Havia uma ala que defendia, inclusive, a que se tentasse impedir a prisão do presidente Lula, o que ele dissuadiu esses mais radicalizados. Ele foi de boa vontade ali até a Polícia Federal, mas depois se montou uma vigília permanente em torno da sede da Polícia Federal, da Superintendência em Curitiba, que durou mais de 500 dias. Era um lugar de peregrinação de gente do Brasil inteiro, lideranças nacionais e internacionais. Todos os dias pela manhã, um grupo de militantes, inclusive aquele famoso trompetista, iam até quase ali a janela da sede onde estava preso o presidente Lula para dar bom dia, presidente Lula. E isso nunca foi considerado um problema, sempre foi tolerado. A superintendência da PF em Curitiba fica num bairro residencial ali. Então, a expectativa dos bolsonaristas é montar algo parecido quando o Bolsonaro for preso aí em Brasília. Pois é, e justamente neste ponto, o documento assinado por Alexandre de Moraes diz que aí vão haver as divergências, né? Normal. Porque foi importante o Pedro citar a questão da vigília em São Bernardo, vigília em Curitiba, porque de fato ocorreram muitas vigílias com o atual presidente, que à época era ex-presidente, e em nenhum momento ocorreu assim, olha, tem risco de fuga, porque tem gente que está ali apoiando. Alexandre de Moraes, neste documento, hoje, diz que ele fala de um modus operandi, né? Ou seja, existe um precedente, né, Uribe? Assim ele justifica um precedente de aglomerações e que a polícia tem informações que levam a crer esse risco de fuga. Por isso, tanta divergência. Venceslau, dúvida sobre projeto de lei, porque eu trouxe aqui, o Uribe falou sobre o PL da anistia, ou light, ou dosimetria, mas tudo a mesma coisa. As articulações, essa prisão de Bolsonaro congela, para além dos projetos de lei, mas congela a articulação para 2026? De que maneira o que está acontecendo hoje afeta o cenário de 26? Completamente, porque existem vários estados brasileiros onde há divergências, até brigas entre bolsonaristas. Vou dar um exemplo de Santa Catarina, por exemplo. Carlos Bolsonaro vai ser candidato a senador, mas havia um acordo costurado pelo governador Jorginho Melo, que daria uma das vagas do Senado para o Esperidião Amin. A outra vaga seria da Carol Detoni. Mas aí a vaga do governador ficou comprometida porque o Carlos decidiu que vai ter uma chapa pura.
Então, quem vai decidir sobre isso é Jair Bolsonaro. Há uma tendência dos irmãos Flávio e Eduardo de bancarem a proposta do Carlos Eduardo, Flávio e Eduardo, a família toda ali unida. Mas a palavra final seria de Jair Bolsonaro, que tinha um encontro, inclusive, previsto antes de ser preso com a Júlia Zanatta, que também é dali do Estado. Então ele tinha uma série de encontros previstos antes da prisão que iriam desenrolar polêmicas locais, definir palanques, escolher nomes. Isso ajudaria a deixar o PL pelo menos encaminhado para as eleições regionais, porque existe um problema para o Partido Liberal e para a direita como um todo, que enquanto não se define um nome presidencial, isso já dificulta as articulações locais. Isso sem falar nos problemas que são paroquiais, nos problemas ali locais. Então hoje o Valdemar Costa Neto vai se reunir em Minas Gerais com o Sóstenes Cavalcante. Eles vão participar de um evento evangélico que já está acontecendo, aliás. Quando o Sóstenes soube da prisão, ele já estava se preparando para ir para o aeroporto, estava com a camiseta da anistia, gravou um vídeo quase praticamente dentro da aeronave. Esse encontro vai ser um encontro político, né, com aspecto de ato público, mas depois certamente eles vão sentar para conversar sobre como vai ser a dinâmica a partir de agora. Como que o partido vai se organizar para definir os nomes onde há divergências. Como é que o partido vai saber quem foi o escolhido por Jair Bolsonaro. Porque a interlocução do ex-presidente com os caciques locais ficou ficou totalmente congelada. Quando ele estava no regime domiciliar, você tinha que fazer um pedido para o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes concedia ou não, mas quase sempre ele permitia que esses encontros acontecessem. Então ele tinha encontro lá, tinha encontro com o Padre Kelman, mas também tinha encontro com o delegado Caveira do Pará, que é um estado também onde é preciso definir questões locais, Giovanni Cherrini do Rio Grande do Sul, e ajudar, ia ouvir de Bolsonaro qual que é a estratégia dele no Estado. Quem vai ser o candidato a governador? Provavelmente o Zucco. Mas quem vai ser o candidato a senador? Podemos ou não podemos fazer alianças? Se podemos, com quais partidos? Depois ele teria um encontro com a Bia Kicis, do Distrito Federal. Quem vai ser o candidato a governador e a senador do bolsonarismo no Estado? Porque você tem a possibilidade da Michele, mas você tem também o governador Ibanez e você tem outros nomes que começam a surgir no cenário. Ele também teria um encontro com Júlia Zanatta, de Santa Catarina, como eu disse, que seria uma espécie de interlocutora para resolver o imbróglio que está acontecendo no Estado. E ouviria também, receberia na sua residência, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado onde uma das vagas de candidato a senador é de Flávio Bolsonaro, a outra é de Cláudio Castro, mas o candidato a governador do bolsonarismo, quem vai ser? O partido vai apoiar Eduardo Paes? Existe uma ala do PL que quer apoiar Eduardo Paes, outra ala resiste. Então agora o PL vai ter que redesenhar a sua estratégia e a sua dinâmica eleitoral.